Boa tarde, sou o professor Fábio, sou professor de Geografia dos 8º anos da Escola Generoso e da Escola Ordânia. Vamos para a nossa primeira aula do segundo bimestre, que contempla a habilidade EF08-GE11, que é identificar as áreas de conflito e tensões na região da fronteira do continente latino-americano, analisar o papel de organismo internacional e regionais de cooperação nesse cenário e discutir as consequências para a população dos países envolvidos. Lembrando que essa atividade, ela fala sobre o processo de conflitos atuais, mas a gente vai ressaltar, inicialmente, os conflitos que já ocorreram ao longo do tempo nas Américas. Então, não adianta a gente falar sobre os conflitos atuais sem entender que o ser humano ele é baseado em conflitos, seja ele na área política, seja ele na área econômica, seja ele na área pessoal. Então, toda vez que você ouvir falar que o brasileiro é pacífico, saiba que essa definição ela é muito errada. Por quê? Porque o ser humano nasce do princípio dele discutir, brigar por aquilo que ele acredita. Então, não é verídico que o brasileiro é pacífico. Historicamente, o brasileiro ele brigou várias batalhas. A independência do Brasil foi através de batalhas, seja elas políticas, seja elas anteriores à independência, em que várias brigas ocorreram ao longo do Brasil. A gente tem várias revoltas de Pernambuco, revoltas de Contestado, a gente tem vários protestos ao longo dos anos, e a gente vai falar sobre um pouquinho deles agora, para depois entrar nos conflitos atuais. O professor listou no celular dele alguns conflitos que já ocorreram nas Américas. Antes de tudo, a gente vai fazer uma breve análise sobre esse momento, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela sobre todos os conflitos que já ocorreram nas Américas, desde sempre. Então, eu comecei nativos versus nativos, que é as brigas dos índios contra os índios, antes da chegada dos portugueses. Isso já ocorria aqui há muitos anos atrás. Tribo contra tribo. Foi através dessas brigas entre tribos que os portugueses, espanhóis, europeus se utilizaram para estar lutando contra esses povos. Ou seja, os espanhóis e os portugueses utilizavam dessas brigas para se unirem com esses povos rivais para acabar com outro povo. Então, eu me unia com o grupo A para lutar contra o grupo B. Então, assim, os portugueses e espanhóis foi criando forças para lutar com outros povos mais fortes que eles. Então, eu peguei nativos versus nativos, depois espanhóis versus maias e astecas, espanhóis versus os incas, aqui no Peru. Lembrando que, sempre nessa tática, os europeus usavam outras tribos para ficar mais forte, para atacar a tribo rival. Depois, os portugueses contra os nativos, a escravidão dos índios, depois a escravidão negreira, que acabou quase 300 anos depois. São vários conflitos. Espanhóis versus americanos, depois americanos versus mexicanos, para tomar aquela região onde a gente conhece como Texas, Los Angeles, toda aquela região ao sul era tudo espanhol. Depois, com as brigas e também acertos políticos, se tornou americana. Depois a gente tem canadenses versus os americanos do Reino Unido, que fizeram guerras pela posse daquela região ao norte dos Estados Unidos, onde fica Washington, onde fica a principal capital, que é Nova York. Aquela região foi todo baseada em conflito entre os canadenses, que eram comandados pela colônia francesa, contra os americanos, que tinha como colônia o Reino Unido. Depois a gente vai falar sobre o Reino Unido e a Revolução Americana, que foi uma guerra super importante no século XVI para o desenvolvimento de uma América do Sul independente da Europa, sem ser colonizada pela Europa. Depois a gente tem, com isso, a Revolução do Haiti contra os franceses, que foi o primeiro país latino-americano, o primeiro país das Américas a se tornar independente. O que mais que a gente tem?
a gente vai ter os americanos versus o Reino Unido na independência americana. Depois a gente vai ter a América do Norte contra a América do Sul, os americanos do Norte contra os americanos do Sul na Guerra Civil Americana, aquela guerra setentrional, em que vocês têm que entender como isso ocorreu depois em história, os americanos versus americanos numa batalha sobre se iria se implantar o colonialismo ou seríamos partir para o capitalismo mais afinto, que é o capitalismo que percorre nos Estados Unidos até hoje, e que trouxe como consequência vários e vários processos de negacionismo, processo de escravidão, que perdura até os dias atuais nos Estados Unidos. Inclusive, o George Floyd, esse movimento do George Floyd, nasce naquela guerra entre o norte dos Estados Unidos contra o sul dos Estados Unidos. Então, são tudo resquícios de guerras. Depois tivemos, aqui no Brasil, as disputas pela Cisplatina, que é o Uruguai, onde o Brasil queria aquelas terras no Uruguai, só que o povo uruguaio falava espanhol e não queria fazer parte do Brasil. Aí a Inglaterra interviu no Brasil e fizeram um acordo para que o Uruguai se tornasse independente. Mas aquelas terras até o Rio da Plata era do Brasil. Temos a guerra pela independência dos países espanhóis, que durante a época do Napoleão aproveitou a fragilidade do reino espanhol para se tornar toda aquela área independente. Então, desde a Argentina até o México, se aproveitou da guerra napoleônica, e lá no século XVII, para se tornar independente. Foram várias guerras contra o reino fragilizado espanhol que fizeram esses países se tornarem independentes. E diferente do Brasil, eles se tornaram independentes, mas num processo de descentralização. Cada país, com a sua cultura, foi se tornando um país independente. Diferentemente do Brasil, que tinha um rei que queria que todos os estados se tornassem um estado só, e foi isso que aconteceu. O Brasil é gigantesco como por causa daquele período de Dom Pedro II, Dom Pedro I, em que ele prezava pela unificação dos estados. Vamos lá. Falamos sobre a Guerra da Cisplatina, guerra dos países espanhóis, guerra pelo Brasil pela independência, em que o Brasil lutou contra o português numa batalha política pela sua independência. Depois a gente teve várias revoluções no Brasil, que eu já falei para vocês. A gente vai pegar a Pernambucana, a gente vai pegar a da Bahia, do Contestado e várias brasileiras. A gente vai pensar na expulsão dos holandeses que ficaram no Ceará e foram expulsos pelos brasileiros. Os franceses também tentaram invadir o Brasil e também foram mandados embora. Depois a gente vai ter a guerra, o tumulto do reino durante o período de Dom Pedro II, em que o processo de independência do Brasil passa por um momento de instabilidade, que é quando Dom Pedro I vai para Portugal e deixa seu filho de menor, com 14 anos, Dom Pedro II. Ele só vai assumir o Brasil com 14 anos, mas na época que Dom Pedro foi para Portugal, ele tinha 3 anos de idade. Então, esse período todo, dos 3 anos de Dom Pedro II até os 14 anos, foi um processo de várias e várias tentativas de revolução, várias tentativas de se fazer um modelo diferente da monarquia, e aquele processo fez com que várias e várias camadas da sociedade nascessem em prol da monarquia para manter as coisas como elas eram. E nisso você tem uma sociedade que ganhou muito dinheiro com isso. E essa sociedade ela permanece no Brasil até hoje. Mas foram várias tentativas de revoluções no Brasil para acabar com a monarquia nesse período de transição, entre os 3 anos de idade até os 14 anos de idade de Dom Pedro II, quando ele assumiu o Brasil num golpe, onde ele só iria assumir aos 18, mas como a situação era muito crítica, a política brasileira estava pegando fogo, eles anteciparam a posse de Dom Pedro II para ele se tornar imperador do Brasil. Depois vocês vão estudar mais em história, vão pegar mais a fundo sobre isso.
Temos aqui a Guerra do Paraguai, que ocorreu em 1870 no Brasil. Essa Guerra do Paraguai vem para nós como um genocídio brasileiro, argentino, uruguaio contra o Paraguai, onde milhares de pessoas paraguaias foram mortas sem ter necessidade. Foi o nascimento também do nosso exército, que não serve para bosta nenhuma, um monte de azeitona vestida de verde, gastando dinheiro nosso até hoje. Esse exército é fruto de uma equipe econômica muito rica no Brasil, a classe média alta, que comanda um monte de coitado que vai lá para trabalhar para o exército. E isso permanece até os dias atuais. Um monte de burguês brasileiro rico, que se tornou general, que se tornou alta patente, que comanda inicialmente um monte de escravo, agora comanda um monte de pé rapado, aí fazem uma lavagem cerebral com essas pessoas, e essas pessoas se tornam de direita, sendo que elas deveriam ser de esquerda, num rolo desgramado. Ou seja, traduzindo, o Brasil não precisaria de exército. O Brasil sempre foi um país pacífico. A única vez que se meteu numa guerra, fez um genocídio contra o pessoal do Paraguai. Não deveria existir exército no Brasil. Depois a gente tem a independência cubana, a Revolução Cubana, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos foi protagonistas. Os Estados Unidos foi atacado pelos japoneses, depois entrou na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foi o principal fornecedor de material na Primeira e na Segunda Guerra para o Reino Unido, seu aliado. Depois tivemos a Guerra Fria entre os Estados Unidos versus a União Soviética, onde os Estados Unidos, pelo seu poder do capital, conseguiu vencer essa Guerra Fria, mas que quase correu um grande bombardeio nuclear com envio de bombas para Cuba, numa tentativa de conter o avanço americano sobre a ilha de Fidel Castro, em 1960. São vários conflitos, vocês estão observando que eu estou viajando no tempo. Depois a gente tem o envolvimento e influência dos americanos nos países da América do Sul durante a ditadura, com o processo da tentativa de invasão dos americanos frustradas em Cuba. Os americanos ficaram com medo de ter vários outros países socialistas nas Américas. E nisso eles iniciaram um movimento de criar... Só um minutinho, gente. Só terminar aqui, senão a gente não acaba. Então, os americanos, através da influência do dinheiro, impediram que outros países da América do Sul se tornassem socialistas. O Brasil, por exemplo, teve uma ditadura de 1964 até 1984, nesse período em que os Estados Unidos influenciou e fortaleceu os generais para que o Brasil se tornasse um país de ditadores, de pessoas que tomaram o poder à força e tornaram o Brasil bem restrito, inclusive com a AI-5. Depois vocês vão estudar bastante sobre isso lá no primeiro, segundo ano, e vocês vão ver que todos isso são conflitos gerados pela ideia do capitalismo versus socialismo e a monarquia misturada nisso tudo, e é um rolo total, ok? Viajei no tempo, pra vocês verem quanto de conflito a gente teve aqui nas Américas, ok? Vamos agora falar sobre os conflitos atuais aqui nas Américas, no atual momento, tá? A gente tem, principalmente, o narcotráfico, que, através da droga, tem acabado com várias e várias populações. A gente vai ter o conflito aqui no Brasil versus Venezuela, o muro nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos impede a chegada de imigrantes. Você vai ter um conflito histórico pelo domínio do território entre o Chile, Peru, Bolívia, que querem uma passagem direta e soberana para o Pacífico, mas não tem. A gente vai ter conflitos no próprio Brasil, entre o PT, o PSDB, e o Brasil está virando um país que cada vez mais está migrando para uma guerra civil, porque as pessoas já não aceitam mais a opinião do outro. Então, daqui a pouco o Brasil vai entrar em ebulição, a gente pode até parar numa guerra civil, ok? Eu vou escolher a primeira aqui,
que vai ser o narcotráfico. Todo mundo já ouviu falar sobre Pablo Emílio Escobar Gaviria, que é o Pablo Escobar, da Colômbia? Já. Não. Então, já é uma série que eu indico a vocês. A vida de Pablo Escobar. Depois eu mando no grupo para vocês assistirem, que é super, super legal. Acho que eu já assisti essa série. Mas tem o lado ruim da coisa. Ele matava muita gente. Beleza? Vamos assistir nosso primeiro conflito atual das Américas. Inimigo rico e poderoso. Os cartéis de drogas do México. Uma briga que eles podem não estar vencendo. O crime organizado está no comando. Os narcotraficantes vivem num mundo de riquezas e extravagâncias. Uma riqueza inacreditável. Além da crueldade e da violência generalizadas, gangues criminosas ganham bilhões por meio de um fluxo interminável de drogas ilegais. Eles continuam. Não tem fim. Nós vamos entrar nesse perigoso e estranho submundo, onde um dos fugitivos mais procurados do mundo é também uma das pessoas mais poderosas. Aqui, as armas são banhadas em ouro e os mausoléus são climatizados. A riqueza do narcotráfico. No comando. Os narcotraficantes vivem num mundo de riquezas e extravagâncias. Uma riqueza inacreditável. Além da crueldade e da violência generalizadas, gangues criminosas ganham bilhões por meio de um fluxo interminável de drogas ilegais. Eles continuam. Não tem fim. Nós vamos entrar nesse perigoso e estranho submundo, onde um dos fugitivos mais procurados do mundo é também uma das pessoas mais poderosas. Aqui, as armas são banhadas em ouro e os mausoléus são climatizados. A riqueza do narcotráfico. Cidade do México, uma das maiores cidades do mundo. Um lugar de extrema pobreza e extrema riqueza. Estamos passando por um dos bairros mais ricos, se não o mais rico da cidade do México. É como se fosse a Beverly Hills da cidade. As casas aqui valem milhões de dólares. Tem seguranças em quase todas as esquinas. E nós vamos visitar uma dessas casas. Poucas pessoas têm permissão para entrar nessa mansão. E deixaram ele ir. A propriedade de Casares foi apreendida durante uma operação isolada. No fim, ela foi devolvida a Casares, pois não havia provas de que havia sido adquirida com dinheiro das drogas. Apesar do contratempo, o fornecimento da cocaína do cartel de Sinaloa não desacelerou. Existem várias células operando nesse exato momento. Quem sabe, uma dúzia? 2 dúzias? Eles continuam. Não tem fim. Foi um bom dia para barganhar no leilão do governo. Principalmente carros exóticos. Alguns itens pertenciam a narcotraficantes. Como esta Lamborghini de 280 mil dólares. Hoje, uma pechincha, apenas 115 mil. Veio aqui especialmente por causa da Lamborghini? Sim, E agora que comprou, vai embora feliz? muito feliz. Sabe de onde vem essa Lamborghini? Vi que tinha alguma relação com o gabinete do procurador-geral. Não sei, imagino que tenha a ver com a polícia ou algo assim. Mas alguns não acharam uma pechincha. E a Lamborghini amarela? Eu não compraria. Pra quê? Pra quê? Não dá pra dirigir um carro desses aqui na cidade do México. Você seria morto. Leonardo Padilla importou a Lamborghini para o seu dono original.
Até ele pensaria 2 vezes antes de comprá-la. Principalmente agora, que falta segurança no México. Mesmo que você não tenha feito nada de errado, é ruim ficar se exibindo nesse tipo de carro, porque você vai acabar chamando atenção. O Leonardo importa carros de luxo para o México. E ele está nos levando para dar uma volta nessa BMW SUV. E esse carro é blindado. É a prova de bala, certo? Isso. Ultimamente não há muita segurança no México, o que é ruim para o país. Por outro lado, é bom para nós, porque vendemos mais carros blindados. Com os altos índices de violência em todo o país, a riqueza desfrutada pela elite mexicana tem um lado negativo. Hoje, se você é rico bastante para comprar um carro de luxo, carros blindados ou a prova de bala são acessórios comuns. Na guerra do governo mexicano contra os cartéis de droga, já foram registradas mais de 40 mil mortes e milhares de prisões. Há um fluxo constante de suspeitos para exibir diante das câmeras. Mas alguns especialistas questionam se a campanha está surtindo efeito. Você vê várias pessoas serem detidas. Membros de alto escalão do crime organizado, membros de baixo escalão do crime organizado e de médio escalão. Mas depois que esse pessoal é preso, o governo federal nunca vai atrás da natureza econômica do negócio deles. Eles nunca vão atrás do sistema de transporte, do sistema de produção e das instalações de armazenamento deles. As joias, os carros, as casinhas e o dinheiro embaixo do colchão é só fachada, é uma piada. Não é nada comparado ao fluxo real de dinheiro do crime organizado. Estima-se que os cartéis de droga gerem em torno de 40 bilhões de dólares por ano. Um rio de dinheiro que flui para a economia legal. Não tem como os cartéis movimentarem bilhões de dólares sem o envolvimento de bancos e banqueiros mexicanos legítimos. São eles que, de fato, permitem que figuras como Guzmán controlem o seu império. Ele precisa desse dinheiro para subornar as pessoas, para comprar aeronaves, navios, caminhões, pagar seus homens e comprar armas. Sem esse dinheiro, ele não consegue fazer negócio. Prestem bastante atenção nessa parte, gente. Quando você está falando sobre um estado paralelo, que acaba, com a ajuda de pessoas que são do bem, que são corretas, fazendo um estado que vai comandar todo uma parte aleatória da sociedade. Vamos colocar na mesma balança, no Rio de Janeiro. A milícia, ela controla o gás, ela controla a água, ela controla a luz, transformando o Rio de Janeiro em 2 estados. Um estado onde é o governo brasileiro que comanda e onde a milícia comanda. Então, se você não aceitar as condições da milícia, você é morto. Então, automaticamente, aquele pessoal que está lá no morro são obrigados a aceitar as condições da milícia. Isso também acontece no México, isso também acontece lá na Colômbia. Pablo Emílio Escobar Gaviria, ele queria transformar um estado do narcotráfico. Ele foi o primeiro a colocar o peito à frente de tudo para enfrentar o governo colombiano, que só conseguiu resistir à sua potência militar graças aos Estados Unidos, que forneceu várias e várias condições para ele lutar contra o Pablo Emílio Escobar lá no 1980, 1990. Mas Pablo Escobar quase ganhou do governo colombiano, tamanho o seu poderio econômico. Inclusive, há relatos que até hoje se encontra milhões de dinheiro daquela época escondido em paredes, em piscinas, embaixo de piscinas, porque ele tinha tanto dinheiro que não sabia o que fazer com tudo aquilo. Inclusive, ele trouxe vários e vários animais da África para colocar lá no seu sítio, vários e vários animais da Ásia para colocar no seu sítio, tamanho poder econômico do narcotráfico. Então, ele queria transformar o narcotráfico em um Estado-nação, paralelo ao Estado colombiano. Assim também funciona no Rio de Janeiro com as milícias, inclusive o Bolsonaro faz parte dela. Quem mais?
Aqui em São Paulo, a gente teve uma crise em 2006, quando o primeiro comando da capital, que eram aqueles grupos de narcotráfico que queriam lutar contra o Estado, e colocaram várias e várias bombas na cidade de São Paulo, em 2006, parando a cidade de São Paulo durante um dia. Várias e várias agentes ou comunidades criminosas que vão querer lutar contra o Estado de Direito para fazer as suas regras serem impostas através da bala, através do poder econômico. A legislação mexicana sobre o porte de armas é uma das mais rígidas do mundo. Mas o país tem muita arma. Muitas vêm dos Estados Unidos. As milhares de armas apreendidas todo mês devem ser cuidadosamente catalogadas e destruídas. O Exército trabalha nisso em tempo integral, mas nunca consegue ficar em dia, porque a demanda para os cartéis de drogas nos Estados Unidos e ao redor do mundo só vem aumentando. É uma luta incessante contra um inimigo que se torna cada vez mais rico e perigoso a cada dia. A guerra contra as drogas nos dois lados da fronteira parece que não vai acabar tão cedo. Então, beleza, aí falamos sobre esse tipo de conflito, que é basicamente a criação de estados paralelos que vai lutar contra o Estado de Direito, que normalmente são bem ricos, viu? Não é qualquer pessoa que consegue lutar contra o Estado, não. Vamos voltar. Vocês estão acompanhando aí, gente? Sim, Sim, professor. professor. Aham. Sim, professor. Vamos pegar aqui só um minutinho. Professor. Vamos ler um pouquinho, vamos pegar outro tipo de Sim, conflito. professor. Pode falar. Pode falar, quem tá falando? Eu só concordei mesmo. Então, vamos falar aqui, ó. Eu coloquei um resuminho aqui, vamos só ler algumas partezinhas. Narcotráfico na América do Sul. Yasmin, já começa lendo, por favor. Eu, professor? Gente, outra pessoa pode ler, por favor? Só quem lê bem, pode ler, por favor? Eu leio, professor. Pode começar? Pode. A América do Sul enfrenta muitos problemas de ordem social e econômica, como as crises sucessivas, a falta de trabalho e oportunidades, as desigualdades sociais e diversos outros problemas que são comuns em todos os países que integram essa parte da América. Essas características geram outros problemas oriundos da criminalidade, tais como o tráfico de drogas. Essas características geram outros problemas oriundos. Desculpa. Armas, sequestros, atentados, corrupção. As drogas em muitos países da América do Sul. Pera, professora, eu tô me perdendo. Tá muito longe, eu não tô enxergando. Eu tirei o... Citados. Infelizmente, tais problemas se fazem presente em muitos países da América do Sul. O narcotráfico faz parte de toda a nação. A comercialização de drogas é o segundo ramo de atividade econômica do planeta, sendo superada somente pelo comércio de armas, gerando uma receita de aproximadamente 50 bilhões de dólares anual. Pera, As só um atividades pouquinho, só um pouquinho. Você tá vendo por que o Bolsonaro defende tanto a questão das armas? É baseado tudo no dinheiro. É o comércio que mais vende no mundo. É dinheiro. Outra coisa. Com a produção de armas, eles ganham milhões, né, professor?
Bilhões, 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 trilhões. Gente, é o comércio que mais rende dinheiro no mundo. Algo totalmente insano. Por que você acha que os Estados Unidos ele é a potência que é? Porque ele tem várias e várias fábricas de armas. E lá é legalizado, né? A Muito necessário. a cultura do exército faz o dinheiro girar. É graças ao exército que você tem uma indústria bélica ali, uma outra indústria de tecnologia aqui. O exército americano faz essa indústria americana rodar. O comércio de armas é o principal comércio do mundo. Nada chega perto. Outra coisa, por que será que essas pessoas entram na criminalidade? Vocês já pararam para pensar por que existe as favelas no Rio? As favelas no Rio, elas vão nascer no momento do fim da escravidão. As pessoas que trabalhavam em fazendas como escravos, elas não tiveram oportunidade de nada. Elas foram expulsas das fazendas e quando chegaram para procurar emprego, ninguém queria essas pessoas. Ninguém queria nenhum negro em casa naquela época. Então, a formação das favelas nasce no momento do preconceito dessas pessoas em pagar para um negro trabalhar para elas. Elas não aceitavam pagar um dinheiro para um escravo trabalhar para elas. Na visão daquelas pessoas, no final da escravidão, em 1889, essas pessoas elas não eram dignas de receber dinheiro. Então, elas não tiveram oportunidades. Não tendo oportunidades, elas vão procurar, num submundo, condições de sobrevivência. É a mesma coisa nos dias atuais. A pessoa que nasce lá na favela, ela vai procurar, da forma que for, um modo de sobreviver. Se ela não tem um estudo adequado, se ela não tem uma cultura adequada, ela vai procurar no submundo uma forma de sobreviver na sociedade. Por isso que você tem pessoas que trabalham nessa guerra do tráfico contra a polícia, e que na visão dos policiais, eles são só bandidos. Só que tem uma história por trás. Tem um paralelo por trás. Por que essas pessoas não receberam oportunidade de estudar? Será que elas realmente estão ali porque elas querem? Será que a cultura do brasileiro não foi transformar essa pessoa num traficante? Então, não é à toa que ele está ali, entendeu? Tem um porquê das coisas. Não é só chegar e atirar no cara. Tem que entender... Algo te leva a isso. Tem que entender que o Estado ele precisa criar condições de essa pessoa ter um mínimo de oportunidades de estudar. Quando você não estuda aqui na escola com o professor, ou quando você deixa um professor deixar de dar aula para você, com certeza isso vai se refletir no futuro, quando você for procurar emprego. Quando você não vai para a escola nesse momento de pandemia, você está perdendo. Você está deixando de ser uma pessoa crítica, você vai ser uma pessoa que vai subjugado no trabalho, com certeza você vai ter mais dificuldade em conseguir uma promoção, consequentemente você vai receber menos. Recebendo menos, você vai consumir menos. Com certeza você não vai ter a casa dos seus sonhos, a vida dos seus sonhos. Então, não é à toa que o pessoal fala assim, o que você faz hoje vai se refletir no futuro. É super verdade. O que você estuda hoje vai te transformar em alguém no futuro, entendeu? Se você deixar como essas pessoas das favelas, o mundo passar por cima de você, já você está lá no tráfico, já você está fazendo roubo. E na visão do policial, você é bandido, você tem que morrer. Mas você deixou de ter a oportunidade agora. Você deixou de fazer as coisas agora. É agora que você tem que exigir do professor que ele ensine mais. É agora você tem que exigir da escola que tenha todos os professores ativos dando aula. Porque se você não fizer isso agora, lá no futuro, você não reclama do seu salário baixo. Você não reclame de ter um subtrabalho, ganhar hoje R$ 1.500 por mês. De receber R$ 150 do governo de auxílio emergencial e achar que tá bom. Então, é um reflexo, gente. É um reflexo que vocês têm que começar a pensar de agora. Vocês estão entendendo que esse narcotráfico, ele é um estado paralelo? É que nem uma milícia. Você cria condições que a sociedade se sujeite a você. E com isso você ganha riquezas oriundo da criminalidade. Tudo bem? Sim, professor. Vamos para a próxima.
vamos falar sobre o Muro do México. A gente falou primeiro sobre a questão do narcotráfico, para a gente falar um pouco sobre esse processo de você ter chances ou não na vida. O Muro do México, ele vai impedir que outras pessoas migrem para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá vai ter mais oportunidade. É o país com maior riqueza. Tudo bem que ele também é um pouco desumano, porque ele, assim como ele é o país mais consumista do mundo, onde tem a maior indústria, ele é também aquele que mais vai produzir mão de obra, mais vai fazer com que a sua mão de obra seja mais barata. Só que como eles querem limitar o número de pessoas nos Estados Unidos, para que os Estados Unidos continue sendo um país rico, eles impedem a migração de pessoas que às vezes estão desesperadas, principalmente nos países da América Central. Essas pessoas saem da pobreza extrema em busca de oportunidades, que quando chegam no muro dos Estados Unidos, eles são impedidos de passar para os Estados Unidos. Com isso, provavelmente eles vão morrer ali, ou eles, na hora da passagem, na clandestinidade, vão tentar passar e vão morrer, ou vão chegar lá e vão querer voltar, e depois, às vezes, não ter condições de voltar, vão se sujeitar a se tornar prostitutas, vão se tornar mulheres escravas de homens que vão colocar elas para trabalhar dentro da casa deles, no México. Então, é um desespero total ali no Muro do México. E tudo nasce com o quê? Com a forma capitalista de se ver o mundo. Enquanto uns vão ter muitos e vão ter oportunidades, outros podem não ter nada e sem oportunidade nenhuma, desde a base, que é a educação. Tá? Vamos começar. Quem pode continuar lendo, por favor? O Muro do México. Pessoal, só lembrando que isso fica na aula. Se você quiser ler tudo na íntegra, fica lá, disponível para você. Não custa, às vezes. O professor está pegando algumas partezinhas, mas é bom que vocês depois leiam tudo, assistam tudo, que vai complementar bastante a aula. Quem pode continuar lendo? Gente, quem pode continuar lendo, por favor? Algum menino pode ler, por favor? Posso ler, professor? Pode, por favor. O Muro do México, também conhecido como Muro Fronteiriço, sei lá o que, Estados Unidos-México, é uma construção realizada pelo governo estadunidense com o objetivo de estabelecer uma barreira de segurança entre os dois países. O argumento principal do governo dos Estados Unidos para a construção do muro é a busca por um maior controle da fronteira a fim de reduzir a onda migratória do território mexicano em direção ao norte. O início da construção do Muro do México ocorreu no ano de 1991, mas foi em 1994 que suas obras se intensificaram durante a chamada Operação Guardião. Essa operação pretendia colocar um fim à onda de imigração ilegais que aumentava no país a cada ano. O território mexicano era considerado o principal porta de entrada para esses imigrantes. Assim como o muro de Berlim, em 1988, que foi derrubado, os muros servem para colocar uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro. Isso é óbvio. Mas a Guerra Fria mostrou que quando você coloca uma sociedade de um lado e uma sociedade do outro, elas vão se desenvolver de formas paralelas. Sendo assim, uma pode ficar muito rica e a outra muito pobre. Uma pode criar uma estrutura positiva, o outra pode criar uma estrutura que não seja tão legal. Isso também ocorreu no Muro de Berlim. Enquanto o capitalismo voltado ao comércio da Alemanha Ocidental prosperou, a Alemanha Oriental caiu. Consequentemente, parentes alemães que viviam na mesma cidade
se tornaram um rico e o outro muito pobre. E estavam separados apenas por um muro durante 30 anos. Vamos pegar na mesma contexto o muro que ocorre na Coreia do Sul, entre a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista. Enquanto a Coreia do Sul vive do comércio, vive da tecnologia, vive do processo do capitalismo mais a fundo, igual o americano, igual o alemão, igual o inglês hoje, e faz com que a Coreia do Sul se torne um dos países mais ricos do mundo, a Coreia do Norte ficou parada desde 1950, num socialismo que impediu a tecnologia de entrar no país. Eles só criam tecnologias para uma guerra que eles criaram na cabeça deles. Enquanto a sociedade ocidental já pensa no fim do exército, esses países no Oriente cada vez mais só investem em armas, em uma possível guerra. Uma guerra que já devia ter acabado há muitos anos. Os Estados Unidos, quando fazem esse muro, em 1994, alguns anos depois da queda do Muro de Berlim, mostrou para o mundo que um muro ainda é capaz de separar duas sociedades. A sociedade em que ela quer se tornar quanto mais rica e mais distante daqueles pobres latinos. Não querem a vinda desses povos para não contaminar seus povos. A sociedade ela é marcada por esse tipo de concepção de preconceito. A questão do negro não é a única questão de preconceito que os americanos têm. Eles têm preconceito contra todos os asiáticos, eles têm preconceito contra todos os latinos, porque na visão deles são inferiores. Assim como o Império Romano achava que os bárbaros eram povos relativamente inferiores e subestimaram ele e caíram, os americanos um dia podem cair para esses povos latinos. Assim como a gente tem várias sociedades que minimizam outras sociedades, como os portugueses minimizaram os índios aqui nas Américas e usaram da sua mão de obra, os Estados Unidos utilizam esses países latinos como um local onde eles extraem material primário, como ocorre no Brasil. O Brasil envia milhões e milhões de minério para esses países tecnologicamente avançados e depois importam tecnologia que sai 3, 4 vezes mais caro. Isso vai fazer com que esses países americanos se tornem cada vez mais ricos e esses países ex-colônias cada vez mais pobres. Ok? Vamos continuar. Uma menina, por favor, pode continuar lendo? Embora o Muro do México represente... Posso ler, professor? Pode. Embora o Muro do México represente uma barreira entre o território mexicano e o estadunidense, sua construção emergiu justamente em um contexto de maior integração entre os países, durante os acordos relativos à criação do NAFTA. NAFTA. Pode pular essa parte. Fundado em 1993. Fundado em 1993. No entanto, o caráter desse tratado é somente econômico e materializou-se principalmente pelo aumento do fluxo de mercadorias entre os dois países e pela migração das fábricas e montadoras dos Estados Unidos para o espaço mexicano. Só um pouquinho agora. Então, os Estados Unidos fez um acordo com o Canadá e com o México para eles terem um livre comércio entre os 3 países. Obviamente, aquele que tem a maior indústria, aquele que tem maior império econômico, vai se dar melhor. Só que qual que é a diferença entre, por exemplo, a NAFTA americana e canadense e mexicana com o Mercosul brasileiro? É que, além do fato daqui no Mercosul você ter a livre comércio entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, aqui você também pode circular pessoas para lá e para cá. Não só pessoas, como vocês veem nos carros. Os carros hoje não estão com escrito Brasil. Isso visa o quê? Unificar todos esses países. Cada país com a sua bandeira nos carros. Um só tipo de identidade para você circular em todos os países nas Américas.
um processo diferente dos americanos, que quiseram apenas o livre comércio econômico com esses países canadense e principalmente mexicano. Por quê? Porque eles não querem que, através do México, as pessoas entrem no território americano. Já o livre comércio real, que é aquele, por exemplo, da União Europeia ou do Mercosul, fala em livre comércio e também livre circulação de pessoas. Pessoas podem ir para lá e para cá de acordo com seus interesses. Olha para você ver como esse processo americano ele é discriminatório contra os povos latinos. Então, a gente vai acabar, como nessa imagem aqui, ó, só para a gente registrar, é nesse local aqui que ocorre a separação entre os dois países. A gente tem aqui um local, onde está em vermelho, são tudo muros. Ou seja, boa parte da separação entre México e Estados Unidos já está murado. Ainda tem uma pequena parte que ainda não está, mas ali existem rios que separam um país do outro. Mas o Trump queria que acabasse com todos esses rios e colocasse muro também, para impedir de vez a chegada desses povos latinos nos Estados Unidos. Então é assim que fica. De um lado, o México parado no passado, do outro lado, os Estados Unidos extremamente civilizado, com estrutura de grandes cidades. Aqui é a imagem do Texas, por exemplo. Dá para vocês verem a diferença econômica aqui? Sim, é bem bonito. Dá. Diferente. Só que não é só a diferença econômica, é um processo também de separação de um povo do outro. De você querer que o diferente fique longe, o latino fique mais longe possível dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Vamos para outro tipo agora de conflitos. A gente falou sobre o conflito do narcotráfico, falamos agora sobre o muro dos Estados Unidos que impedem a passagem dos latinos para o norte das Américas, que isso gera revolta, isso gera prostituição, isso gera vários tipos de guerras internas americanas, porque algumas pessoas aceitam essa separação, outras são contra. Agora a gente vai falar sobre Venezuela versus Brasil, que foi, a partir de 2015, ou depois da chegada de Bolsonaro, intensificado um conflito de ideias entre o socialismo de Nicolás Maduro e da Venezuela contra o jegue do Bolsonaro, que queria colocar a gente numa guerra contra a Venezuela, e a gente ia perder. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou o fechamento total da fronteira com o Brasil. O objetivo do presidente venezuelano é impedir a entrada da ajuda internacional oferecida por países vizinhos e pelos Estados Unidos. A partir de las 20 horas de hoy, jueves 21 de febrero, queda cerrada total y absolutamente hasta nuevo aviso la frontera terrestre con Brasil. Uma força-tarefa anunciou que, no dia 23 de fevereiro, entraria na Venezuela por todas as fronteiras disponíveis para entregar o pacote de ajuda, mesmo contra a vontade de Maduro. O pedido de ajuda foi feito pelo líder da oposição, Juan Guaidó, que se proclamou presidente interino da Venezuela e foi reconhecido por mais de 50 países, incluindo o Brasil. Nicolás Maduro considera a oferta uma interferência externa no país, que enfrenta uma escassez generalizada de alimentos e remédios. Líderes da oposição prometem receber os primeiros carregamentos de ajuda internacional nas fronteiras com o Brasil ao sul, com a Colômbia ao oeste e pela ilha de Curaçao no norte. A ponte de Tienditas, uma das que ligam os territórios colombiano e venezuelano, já foi bloqueada pelos militares. As saídas pelos portos também foram suspensas. Toneladas de suprimentos enviados pelos Estados Unidos já chegaram em Cúcuta, na Colômbia, um dos principais pontos da operação. A escassez de suprimento na Venezuela é efeito de uma crise econômica que começou em 2013, com a queda do preço do petróleo, principal produto de exportação do país.
A crise foi agravada pelas sanções econômicas americanas, que provocaram uma queda de 54% do PIB em 4 anos. Carente de divisas, o país deixou de importar produtos básicos e a inflação chegou a mais de 1 milhão% em 2018. Pessoal, toda vez que a gente fala em extremismo, seja ela na esquerda ou seja ela na direita, acredite, é errado. O que aconteceu na Venezuela é resultado do quê? De uma dependência extrema no petróleo venezuelano, que num primeiro momento transformou o país um dos países mais ricos das Américas. E num segundo momento, com a queda do preço do barril do petróleo, fez com que o país entrasse num dos piores processos de degradação econômica do mundo. Sua moeda desvalorizou 10 vezes mais do que o Brasil desvalorizava em 1980. Então, a economia venezuelana entrou num parafuso sem controle nenhum. Então, às vezes as pessoas chegaram até a comer comida do lixo lá na Venezuela. Então, ocorreu um desespero total para fugir dali, sair da Venezuela e procurar caminho em outros países. Mas assim como vocês viram nas aulas passadas, toda vez que você sai do seu país e vai para outro país, você nem sempre é tratado com respeito. Nem sempre a humanidade fala mais alto do que a vontade de humilhar seu próximo. Muitas vezes, quando você chega em uns países que não aceitam o estrangeiro, essas pessoas vão ter trabalhos sobre-humanos, às vezes até escravos. Mas como ela precisa sobreviver, ela se submete a esse tipo de trabalho. Então, o conflito Chile e Estados Unidos, o confronto entre Brasil e Venezuela foi uma iniciativa do governo brasileiro de ajudar essas pessoas na Venezuela. Mas, ao mesmo tempo que ele queria ajudar, ele queria humilhar o governo venezuelano. Ele queria mostrar para o mundo que aquele modelo socialista não dava certo em lugar nenhum. Isso é característica de uma outra ditadura que Bolsonaro prega, que é uma ideia de você mostrar para o mundo que só o seu é o melhor. E nisso, ele era apoiado pelo Trump, um outro extremista de direita, que no momento do problema na Venezuela, apoiou o governo brasileiro em mandar pacotes e pacotes de doações para a Venezuela, a fim de humilhar a Venezuela e, consequentemente, humilhar China, humilhar Cuba, humilhar Rússia, que são países socialistas, e mostrar para o mundo inteiro que esse modelo socialista não serve em lugar nenhum. Ok? Então, há vários interesses nesse envio de mantimentos naquele momento para a Venezuela, mas principalmente a ideia de você humilhar um país ou socialista, ou no momento é chavista, que é um modelo diferente do socialista. Vamos agora falar sobre um outro conflito que ocorre nas Américas, o conflito Chile, Peru e Bolívia, que é em busca de um caminho soberano para o Pacífico. Tá? Salve, salve Terra Negra! Estamos aqui em Antofagasta, capital da província de mesmo nome, no Chile.
Interessante, Vitor, é que esta região aqui já pertenceu à Bolívia. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Seguinte, aconteceu uma guerra que fez com que o Chile anexasse essa região. Que guerra foi essa, Vitinho? Galera, essa aqui foi a Guerra do Pacífico, de 1879 a 1884. Então, teria uma duração aproximada de 4 anos e meio, 5 anos. Então, esse território aqui, na região de Antofagasta, atual Antofagasta, que não tinha esse mesmo nome na Bolívia, né? E ao norte também você tinha o Peru. Tem um dog passando aqui, mostra o cachorro aqui, ó. Olha que massa. Então, e também a região ao norte, atual norte do Chile, que era a região de Iquique, a cidade que é a capital da província, Tarapacá. Então, esse contexto é um contexto muito interessante. Nós tivemos aqui um interesse muito forte por algumas empresas de captação de um recurso importantíssimo da região, que são os nitratos. Só que, Juninho, fala o que é nitrato pra gente. Então, Vitinho, o nitrato que era encontrado aqui era amplamente utilizado no século XIX para a fabricação de pólvora e também era utilizado como fertilizante. A gente não pode esquecer que no século XIX nós temos emergências de batalhas, processos de unificação lá no contexto da Europa, não é verdade? E temos também crescimento demográfico neste continente, precisando, portanto, de pólvora e de fertilizante. Fato curioso também é o que acontece no litoral mais em cima aqui no Pacífico, no litoral peruano. Nós temos, como você já falou, o departamento de Tarapacá e a capital é Iquique. Lá nós temos uma área de ressurgência. Se tem ressurgência, a oferta de fitoplâncton é muito grande. E sendo muito grande, a quantidade de peixes, a viscosidade, é muito grande. Se tem muito peixe, você vai ter alimentos para as aves. E tendo alimento para as aves, nós vamos ter fezes. As fezes que eram depositadas no litoral peruano, que é extremamente árido. Portanto, fezes em uma área árida, você vai ter um grande depósito também de fertilizante. Portanto, você aí já sabe que esta região, no século XIX, essa faixa litorânea que se estende da atual Antofagasta até Iquique, é muito importante. Então vamos entender esta questão. O território, até então boliviano, com empresas chilenas e também empresas chilenas com parceria de capital inglês, explorando o salitre. O governo boliviano, lá no século XIX, começa a sobretaxar essas empresas, gerando, é claro, uma insatisfação por parte do Estado chileno. O que o Chile então fez em 1879? O Chile, em 1879, invade essa região. O exército chileno entrou nessa região para anexá-la. Assim foi iniciada a Guerra do Pacífico. E mediante a entrada e a anexação desta região por parte do Estado chileno, a Bolívia perdeu a sua saída para o mar. Por isso que trata-se hoje de um país mediterrâneo. Mas não foi só isso não. Em 1876, voltando um pouquinho no tempo, a Bolívia havia firmado um acordo com o Peru. Este acordo era um acordo basicamente de ajuda mútua, caso o Chile ou qualquer outro país tentasse se expandir por estes territórios. Mediante a invasão chilena em um território até então boliviano, o Peru entrou na guerra, em função deste acordo que havia sido firmado em 1876. Lembrando que a guerra começou em 1879, beleza? Mediante a entrada do Peru, o Peru também vai perder território para o Chile. O Peru perdeu a região de Tarapacá. Essa região era uma região riquíssima em guano. Logo, existia um interesse também por parte da Inglaterra e empresas chilenas lá na região do Peru. Qual que era o interesse? O fertilizante guano. A gente não pode esquecer que lá no século XIX, os fertilizantes não eram derivados do petróleo, sobretudo do petróleo como hoje. Agora um fato curioso, pegando ainda a região da Bolívia. A Bolívia não perdeu só o litoral não, ela perdeu uma pequena extensão do deserto do Atacama. E, coincidência ou não,
essa porção do deserto do Atacama que foi perdida pela Bolívia é hoje amplamente explorada em relação ao cobre. Nós temos nada mais, nada menos do que a maior mina a céu aberto de exploração de cobre da América do Sul. Agora a gente vai caminhar para os desdobramentos deste conflito. Nós vamos fazer uma abordagem sobre os 3 países envolvidos no conflito. Primeiro, Bolívia. A Bolívia perdeu seu litoral, a sua saída para o mar. Inclusive, em 2014, o presidente Evo Morales adicionou um memorando ao processo movido contra o Chile, que tenta reanexar o território, e fez o seguinte pronunciamento. Olha que interessante. Abrem-se aspas. Esperamos 135 anos e, em questões de Estado como esta, nós bolivianos estamos unidos. Será um orgulho ver sair finalmente um barco boliviano de nossa costa a caminho de outros países. Fecham-se aspas. Este foi o pronunciamento de Evo Morales, que mostra, ou melhor, que demonstra toda a unidade do povo boliviano em relação à tentativa de reanexação do seu, até então, território. Só que não é só isso. Além de ter perdido a sua saída para o mar, a Bolívia perdeu extensões do deserto do Atacama. E curiosidade ou não, nestas áreas perdidas, nós temos hoje grandes reservas de cobre sendo exploradas. No que diz respeito ao Peru, o Peru, perdendo a região de Tarapacá, perdeu, como já falado, a capital dessa província, que é Iquique, um importante porto pesqueiro, deixando, portanto, de ter uma área farta em alimentos, em pescado. E em relação ao Chile? Vamos lá, o país se beneficiou e muito. Por quê? Anexou mais uma porção litorânea, só que atravessando o deserto do Atacama em direção a Antofagasta, passamos por uma região que até então era Bolívia e que hoje é Chile e está coberta por campos minados. Inclusive, esta guerra foi a primeira, marcada pela utilização de campos minados. E hoje, estes campos que foram minados no contexto da guerra permanecem assim. São terras que não podem ser aproveitadas, por exemplo, para a produção de energia eólica ou da energia solar. Mais um fato curioso, o gasto militar chileno tornou-se maior, até mesmo porque esta área é sim cobiçada pela Bolívia. Estamos de frente para um batalhão e é constante a presença de militares nesta região. Portanto, são os resquícios da guerra. É isso aí, é o Terra Negra te trazendo para a informação e levando a informação. Um forte abraço, tchau, tchau. Assim como a Guerra do Paraguai, o principal objetivo dos paraguaios era ter um acesso livre e soberano para o mar. Para quê? Para poder fazer os seus comércios, para enviar e receber navios. Quando o Chile toma aquela região, ele impede que a Bolívia tenha o seu acesso direto ao mar. E transforma a Bolívia no país mediterrâneo, como ele explicou. Isso vai fazer com que a Bolívia se submeta a outros países para poder fazer comércio. Consequentemente, a Bolívia, hoje, se prepara para retrucar essa tomada desse território. Porque não há um acordo entre os dois países, entre o Chile e a Bolívia, para recuperar aquela área. Inclusive, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, teve uma final entre Chile e Peru, para ver quem ia para a Copa do Mundo. Então, eles utilizaram desse jogo histórico, que um dos dois ia para a Copa e o outro ia ser eliminado, para lembrar que a Bolívia perdeu esse território tão importante. Que, além do cobre, como ele mostrou, tinha uma área gigantesca de material orgânico que faziam grande parte da riqueza boliviana na época. Isso fez com que a Bolívia
perdesse não só a sua entrada para o mar, mas também a capacidade de se tornar um país importador e exportador. Hoje, a Bolívia ela é um país que sobrevive de duas coisas, do gás natural e também do turismo. Então, é uma população muito pobre. Por quê? Porque ela ficou parada no tempo. Assim como Cuba, que impede a chegada de tecnologia estrangeira. Mas no caso da Bolívia, não é porque ela impede, é porque quando chega lá, já chega muito caro. Beleza, pessoal? A gente falou sobre Muro dos Estados Unidos, a gente falou sobre o narcotráfico, a gente falou sobre Nicolás Maduro, a gente falou sobre essa guerra que é semelhante à Guerra do Paraguai, que é a busca de um acesso soberano ao mar, para você fazer comércio. A gente vai falar agora sobre um dos conflitos históricos mais importantes do século XX, que foi a Guerra das Malvinas. As Malvinas é uma ilha localizada na região onde fica a Argentina e que é um grande porto de passagem para os ingleses irem à Antártica. E na época dessa Guerra das Malvinas, havia na Inglaterra a Margaret Thatcher, que era uma pessoa muito rigorosa, e ela não aceitou que a Argentina pegasse a ilha de volta, a ilha das Malvinas. Então, ela iniciou uma guerra contra a Argentina. Naquela guerra contra a Argentina, ela ganhou da Argentina em 1982 e fez a Argentina mergulhar numa crise profunda que a gente vê reflexos até hoje. Outras coisas que vão lembrar essa guerra é quando você tem aquele jogo histórico entre a mão de Deus do Maradona na Copa do Mundo de 1986, entre Argentina e Inglaterra, onde ele faz aquele gol de mão, e ele fala sobre a mão de Deus. É tudo referência a essa Guerra das Malvinas em 1982. Essa guerra da Malvinas, ela se reflete até hoje. Há 3 anos atrás, teve um referendo nas Ilhas Malvinas, perguntando para o povo se eles queriam ser anexados à Argentina ou queriam permanecer ao Reino Unido. E o povo que lá vive preferiu se manter junto ao Reino Unido, fazer parte da coroa inglesa. A gente vai assistir um pouquinho sobre a história desse período. Deu problema, professor? Sempre, né? Talvez esteja dando algum erro no arquivo que você colocou os vídeos. Não, acho que é o meu computador, talvez. Porque deu erro em todos os vídeos, né, professor? Eu vou ter que... no YouTube. Vi todos os vídeos. Tava tentando copiar o URL do vídeo para colocar no YouTube, mas ele travou de vez. Eu tenho que esperar um pouquinho. Ok, tá bom. Então, essa Margaret Thatcher, era legal vocês assistirem depois uma série chamada The Crown, que fala sobre a Elizabeth II, a Rainha Elizabeth II, que é a rainha atual do Reino Unido. E nela vai explicar todo o processo da Margaret Thatcher, como ela pegou o Reino Unido, o que ela fez. E nesse processo está a Guerra das Malvinas, onde ela foi extremamente rígida e expulsou os argentinos num verdadeiro genocídio. Professor, tem Netflix? Qual o nome da série mesmo? The Crown, a rainha em inglês. Isso. É da Netflix ela, não é? Oi? A série é original Netflix. A Laura tá perguntando se é da Netflix. Sim, é original Netflix, é maravilhoso. Tá Eu tava cogitando ver, agora já tem começa, a série The Crown, ela começa lá no 1939, no comecinho da Segunda Guerra Mundial, vai passar por toda a Segunda Guerra Mundial, depois ela vai começar a falar sobre a morte do Jorge, que é o pai da Elizabeth II. Antes ela vai falar sobre o tio da Elizabeth II, que é morto. Que é morto não, imagine que o tio, que era o rei da Elizabeth II, era o rei, largou o reinado para se
para se casar com uma outra mulher que não podia. Quando ele largou o reinado, ficou pro irmão dele. O irmão dele era Gago. Inclusive, tem até um filme que fala sobre o irmão dele, que é o pai da Elizabeth II. Então, o pai da Elizabeth II, ele tinha problema de gagueira, ele era uma pessoa super tímida e teve que assumir a coroa americana, a coroa inglesa durante a Segunda Guerra Mundial. Só que depois, quando os ingleses vencem a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Ele morre vítima de um câncer no pulmão, porque ele fumava muito. E a Elizabeth assume o trono como rainha, muito nova, com 20 e poucos anos, e tinha acabado de se casar com o príncipe Philip. Depois eu vou passar para vocês, se vocês quiserem, um filme que fala sobre essa gagueira do pai dela, como ele lidou com isso durante a Segunda Guerra Mundial, já que sendo gago ele tinha muita dificuldade em fazer pronunciamentos, e era necessário que o rei se impôsse, se colocasse à frente de tudo durante a Segunda Guerra Mundial, para justamente animar o povo inglês. E ele teve que fazer vários trabalhos para lidar com a gagueira, e foi determinante na vitória inglesa. Depois ela assume o trono e é rainha até os dias atuais. Deixa eu ver se eu consigo retornar esse computador. Tá devagar, mas tá aí. Se eu cair, gente, eu já volto, tá? Tá. Ok. Ok, professor. Professor? Ele caiu, mas já vai voltar. Ah, tá. Estão me vendo agora? Sim. Vamos, professor. Sim, professor. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, professor. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Se eu consigo continuar. Ainda bem que eu tinha um computador de reserva. Né? Que sorte.
perdido al sur del mundo. El archipiélago que forma las Islas Malvinas fue en 1982 testigo de una guerra impensada, en la que un país sin historial reciente en guerras enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. Las batallas se llevaron en tierra, en el mar y en el aire. El mundo se llevó varias sorpresas, pero definitivamente la batalla aérea se llevó gran parte de las miradas. Las arriesgadas maniobras de la aviación argentina y los inéditos modos de ataque hicieron que luego de esta guerra los protocolos de defensa naval cambiaran para siempre. 1982 Malvinas, la guerra desde el aire. Por 150 años los reclamos se realizaron de forma pacífica y diplomática. Sin embargo, en 1982, Argentina decide recuperarlas por la fuerza. Como respuesta, Inglaterra hace zarpar a la flota más grande que enviara contra un objetivo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La Royal Navy y sus modernos Harrier enfrentarían a la aviación argentina y bombardearían objetivos terrestres en las islas. Estaba a punto de gestarse uno de los enfrentamientos más espectaculares de la aviación moderna. Los Sea Harrier y los Harrier GR-3 llegaban a la zona de conflicto con el objetivo de dominar la batalla aérea. La mayor ventaja de estos cazas es que despegan verticalmente gracias a sus toberas direccionales. A la enorme experiencia de los pilotos británicos en combates aire-aire, se sumaba que llegaban armados con el misil americano Sidewinder IM-9L, capaz de alcanzar a su blanco, aún siendo lanzado desde cualquier posición. Argentina se preparaba para enfrentar a las fuerzas de tareas británicas con diferentes aviones que había adquirido en los últimos 40 años. Si bien tecnológicamente estaba muy lejos del ejército británico, los pilotos tenían confianza en su desempeño. Había que pensar que el A4, el Skyhawk, era un avión que se compró de un diseño de la década del 50. Era un avión que la Fuerza Aérea lo compró usado en el desierto de Mojave, se le hizo el overhaul y se trajo a la Argentina. Voló aproximadamente 140.000 horas antes de la Guerra de Malvinas, o por ahí. O sea que es un avión que tuvimos muchísima experiencia. La flota de la Fuerza Aérea Argentina estaba compuesta por las máquinas que para el momento eran antiguas. En 1955 había iniciado un plan de renovación de sus cazas y bombarderos pesados. Los primeros que habían llegado al país luego de implementar esta política fueron los bombarderos Canberra, que para aquel momento contaban con un sistema de armas de vanguardia. Y en Inglaterra surgió una polémica, pues había algún sector que quería vender y tener a Argentina como un cliente de equipo militar, operaciones comerciales que eran muy rentables, muy redituables, pero un sector del Foreign Office se opuso terminantemente porque consideraban que ese era un riesgo y que la Argentina, con aviones como el Canberra, podía o estaría en condiciones de intentar ocupar las posesiones inglesas en el Atlántico Sur y en la Antártida, básicamente las Islas Malvinas, ya en el año 75. La mayoría llevábamos muchos años en la unidad, habíamos tenido un adiestramiento muy bueno, muy adecuado. Para nosotros esto era como participar en uno de los tantos ejercicios que se hacían, ¿no es cierto?, en esa época, y se simulaban operaciones reales, con lo cual teníamos un adiestramiento muy bueno y aparte un conocimiento mutuo entre las tripulaciones muy bueno, ¿no es cierto?, y aparte un espíritu realmente que nunca decayó. En la década de los 60, la Fuerza Aérea adquiere el cazabombardero A4 Skyhawk, de manufactura americana. La Fuerza Aérea Argentina comenzó a recibir sus primeros A4 en 1966 y en 1974 se adquirió un nuevo lote de 25 Skyhawks A4C. La Fuerza Aérea Argentina también contaba con un avión de combate de fabricación nacional, IA-58 Pucará.
Una docena de cazas a reacción Mirage 3, que habían sido adquiridos con la finalidad de proveer defensa aérea a la ciudad de Buenos Aires, también estaban al servicio de las batallas aéreas. 39 aviones Dagger de origen israelí, su principal función era la cobertura aérea y el bombardero. En 1972, la aviación naval argentina adquirió un lote de 16 Skyhawks A4Q, que fueron destinados a la tercera escuadrilla de caza y ataque, con asiento en la base aeronaval de Comandante Espora. La tercera de caza y ataque con Skyhawk había desarrollado numerosas técnicas o tácticas propias para atacar naves a mar abierto. Era una unidad, desde ese punto de vista, muy experimentada y reconocida inclusive por su capacidad. Estos Skyhawks, a diferencia del A4B y C, se caracterizaban por ser un sistema de armas capaz de operar desde el portaaviones argentino 25 de mayo. Pero para finales de 1981, los veteranos Skyhawks habían llegado al límite de la vida útil y la escuadrilla estaba a punto de pasar a retiro. Estaba pasando la escuadrilla por uno de sus peores momentos de la historia. Mejor dicho, el peor momento de la historia. 7 de los 10 aviones que contaba la escuadrilla estaban fisurados. Y eso significaba el cambio de las alas para poder seguir volando con seguridad. Algunos se pudieron cambiar, 2 de ellos se cambiaron el ala, pero los otros, los menos afectados, volaron con el larguero fisurado durante todo el conflicto. Y con respecto a los cohetes eyectores de asiento, también se ordenó que mientras durasen las operaciones no se iban a considerar vencidos esos cohetes, así que volamos con los cohetes de eyección vencidos. Así que el material nos encontraba a principios del 82 con solamente 3 aviones en servicio y que podían volar gracias a que la Fuerza Aérea nos había facilitado en préstamo 3 cohetes eyectores de asiento. Eso sumado a las falencias que ya se venían arrastrando de a tiempo, como los cañones de 20 milímetros que se trababan y que nunca fueron cambiados como pedíamos por los cañones DEFA de 30 milímetros que tanto éxito habían tenido los israelíes con su incorporación. Siempre tuvo apoyo la escuadrilla, pero llegaba un momento de transición. La incorporación de los aviones superestandar significaba que se iba a dejar de operar este sistema de armas, donde una escuadrilla que se estaba formando recibía todo el apoyo y la otra escuadrilla que estaba cerrándose de alguna manera. Pessoal, estão me vendo? Sim. Sim, professor. Então, se vocês Sim, professor. depois assistir Aham. essa guerra, vocês peguem esse documentário que está lá no Classroom e assistam todo, que é super interessante, viu? A gente vai falar por último aqui sobre panelaço. Algum de vocês já viu o panelaço que ocorre no Brasil, em algum momento, às vezes no momento contra Dilma, e agora bastante contra Bolsonaro? Como assim, panelaço, professor? Não. Tipo, panelaço mesmo, de bater panela e tal? Isso, bater panela. Caraca. Oxe, que estranho. Eu nunca vi A daí, única não. vez que eu vi panelaço foi quando eu e pessoas da minha família passamos a noite acordada cantando sertanejo aqui em casa e meus vizinhos fizeram panelaço de manhã pra incomodar a gente, porque a gente incomodou eles a noite toda. Foi a única vez que eu vi um Eu panelaço. nunca vi. Vocês nunca viram panelaço, gente? Eu Nunca, nunca. professor. Eu nunca. Panelaço é uma das características das pessoas Professor, da América do Sul. eu vi uma vez, só que só na internet. Eu vi um panelaço assim, tipo, de pessoas baterem em panela mesmo. É, no apartamento. Em volta, nos prédios. Assim, eu vi batendo em apartamentos, o pessoal lá batendo panelaços por causa da saúde. Então, o panelaço ele tá muito ligado à questão dos prédios mesmo. Aí na Adriático, aí perto da escola de vocês, Professor. corre bastante panelaço. Aqui perto de casa, que tem bastante prédio, corre bastante panelaço.
Qual que é a principal característica do panelaço? É o descontentamento. Descontentamento na área econômica, descontentamento por uma fala imbecil. Quando você fala que uma coisa é uma gripezinha, e essa gripezinha já tem matado 405 mil pessoas. Mas isso não ocorre só no Brasil. O panelaço ocorre em toda a América do Sul. Isso é característico dos povos latinos. A Argentina, por exemplo, ela foi alvo de vários processos de panelaço durante a ditadura. O Brasil teve bastante panelaço na época da Dilma, quando ela perdeu o governo. Não foi golpe, foi um impeachment. Professor. A Collor, em 1992. Então, é uma forma de demonstração de insatisfação da população. E se aquela insatisfação ela não é lidada da maneira correta, isso vai gerar, com certeza, uma revolução, ou vai gerar um impeachment, ou um processo mais grave na sociedade. Fala, quem quer falar? Eu, professor. Esse negócio aí é para comemorar alguma coisa, né? Panelaço, não. É você falar, governo, tá uma porcaria o seu processo econômico aí. Você não tá vendo que eu tô pagando quase R$40 na carne de segunda? Fui comprar a gasolina, tá 15. Há 2 anos atrás eu pagava R$3,40. O arroz que eu como todo dia tá quase 32. Há um ano atrás estava 18. Aí professor. Bate panela. Meu Deus. Eu lembro. É um protesto, né, professor? Eu tô louco. É um protesto. É um protesto. Ô, professor, eu lembrei agora de uma vez que eu vi um panelaço, mas eu não lembro direito porque eu era pequena, mas foi na Copa de 2014. Na minha rua fizeram, quando o Brasil perdeu. Ali, gente, o panelaço foi contra a Dilma. Várias e várias manifestações contra a Dilma, querendo tirar o governo PT. O maior mal da sociedade brasileira é achar que você vai ser governo perpetuamente. O PT nunca tinha ganhado de 2012. E quando ela ganhou a eleição de 2012... Quando o PT ganhou a eleição de 2012, ela mostrou para a sociedade que ela iria estar no comando por muitos e muitos anos, perpetuamente, se possível. Aí criou-se um movimento contrário ao governo PT. Na minha opinião, você não pode ter um governo de mais de 8 anos, 12 anos no máximo, porque senão cria na sociedade um descontentamento. É necessário você passar o poder para um outro modelo. É necessário você passar a faixa presidencial para um outro modelo que vai ter a sua chance de mostrar uma nova forma de governo. E o PT não soube fazer essa transição. Então, em 2014, foi uma ebulição da sociedade contra os ideais petistas, que já estavam no governo desde 2002, com a chegada do Lula. Vou mostrar alguns exemplos de panelaços. Invisalign é mais confortável e mais... No comercial do chá. Material exclusivo, Smart... Invisalign é o tratamento... São Paulo. Fala também. Mostrei contra o Bolsonaro, vou mostrar contra a Dilma, tá? Que é outro governo. Tem em muitos lugares, né, professor? Eu tô mostrando primeiro no Brasil, tá? Isso foi em 2014. Isso também é um conflito, gente. Um conflito de interesses. Vamos pegar outros lugares? Vamos pegar na Argentina? Imagina os vizinhos que querem dormir. Não, normalmente isso ocorre, às vezes, num pronunciamento do presidente, quando o presidente vai falar alguma coisa. Quanto a Cristina Kirchner. Os argentinos fizeram uma grande manifestação nesta quinta-feira à noite em Buenos Aires.
Com panelas nas mãos, eles protestaram contra a proibição da compra de dólares antes no centro de Buenos Aires foi interrompido. Kirchner chegou ao poder em 2007 e em 2011 foi reeleita. A Constituição argentina não permite uma segunda reeleição, mas setores do governo já falam em uma reforma semelhante à do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o que é rejeitado por mais de 80% da população. Os argentinos fizeram manifestações também em frente a embaixadas de países europeus. Na Itália, dezenas se reuniram para um panelaço em Roma. Houve também Gente, esse tipo de protesto vai nascer quando? Na Revolução Francesa, 1789 até 1792. A Revolução Francesa. Isso aqui, gente, quando vocês forem estudar, prestem bastante atenção. Isso aqui mudou o mundo. Tá? Ela mudou tanto o mundo que ela marcou uma era do fim do modernismo para a era contemporânea. É quando a sociedade, a voz da sociedade, ela se coloca acima dos poderes. Então, os conflitos que ocorrem hoje com o panelaço, tudo nasce na Revolução Francesa. Olha como é importante você entender que a Revolução Francesa, ela acabou com a monarquia que perdurava pela França em mais de 1000 anos, mas também ela trouxe a gente para a atual sociedade que a gente vive. Pessoal, eu peguei alguns modelos de conflitos nas Américas do Sul, tudo, mas é claro que a gente não consegue falar de todos. Ao longo do período da sua escola, se vocês puderem, tentem entender a fundo o que o movimento está buscando. Por exemplo, quando a gente fala na Guerra do Paraguai, quais são os interesses? Quando você fala numa revolução pré-independência do Brasil, quais eram os interesses? Quem estava por trás? Porque toda vez que você tem uma revolução, você tem que saber quem está por trás. Por exemplo, quem estava por trás da queda da Dilma em 2014? A Fiesp liderada pelos empresários, descontentes com o valor que era pago aos trabalhadores. As indústrias estavam pagando mais do que achavam que era o certo para o trabalhador, fruto do governo petista. Aí vocês vão falar assim, professor, o senhor já quer que eu saiba demais. Eu quero que você entenda uma coisa. Toda vez que alguém se rebela contra alguém, ela tem interesse por trás. Toda vez que os Estados Unidos impede a passagem dos latinos, tem um interesse econômico, histórico, social por trás daquele muro. Quando fizeram o Muro de Berlim, tem um interesse entre dois países ali. Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Ok, professor. Sim. Então, eu tô encerrando a aula agora, a aula sobre conflitos nas Américas.